E o governo brasileiro enviou uma carta assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, à revista britânica The Economist. Nós vamos acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Quer dizer que, segundo Itamaraty, sob a liderança de Lula, o Brasil se tornou um raro exemplo de solidez institucional e de defesa da democracia? Ivan, boa tarde, já está no telão com a gente aqui. Boa tarde, Tawane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Olha só, nós comentamos, o artigo da The Economist na tarde desta segunda-feira aqui no jornal e, para surpresa de muitos, então, o governo optou por enviar esta carta à revista The Economist. A emissora CNN Brasil deu a notícia ainda na noite desta segunda-feira que a carta seria enviada através da Embaixada do Brasil aqui em Londres para a revista, lembrando que é uma revista britânica, não é mesmo? Agora, ficam alguns questionamentos aí que precisam ser feitos. O primeiro deles, a The Economist não foi a única revista, não foi o único órgão de imprensa a questionar Lula, a criticar Lula. Aliás, a lista é extensa, eu vou dar aqui alguns nomes. O jornal Washington Post recentemente comparou Lula a Joe Biden e trouxe comparações desagradáveis, palavras usadas pelo jornal. A Associated Press fez uma matéria sobre o trabalho da primeira-dama Janja, inclusive com fontes ali de dentro do Planalto. Nós tivemos recentemente também o jornal alemão Die Welt, praticamente chamando o governo Lula de catastrófico. A gente teve 2 artigos, não um, mas bem 2 artigos da Mary Anastasia Great lá no jornal Wall Street Journal. O jornal alemão Le Monde também criticou Lula, ou seja, a lista é extensa, Tawane, e eu, obviamente, e a nossa equipe não consegue ler todos os artigos do mundo, então pode ser que outros jornais tenham criticado Lula. E por que responder a The Economist? Porque a The Economist é uma espécie de bíblia para a esquerda. Quando sai na The Economist, o jornal The Guardian também, aqui na Inglaterra, então parece que tem um status maior para eles, e talvez o governo brasileiro não imaginasse que a The Economist publicasse um artigo tão duro, usando palavras tão contundentes, inclusive dizendo que o Congresso humilhou Lula na semana passada no voto do IOF. Agora, a resposta do Itamaraty, por exemplo, não explica por que Lula, já que ele visitou a Rússia, essa é uma das principais críticas da revista, aquela ida do Lula até a Rússia para comemorar o final da Segunda Guerra Mundial, os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, Kiev é ali do ladinho, na Ucrânia. Já que ele queria se colocar como um mediador, e a própria revista disse que ninguém ouviu, ele Kiev aproveitou a volta e fizesse uma visita, então, o Zelensky conversasse, já que o mediador precisa conversar com os dois lados. Isso a carta do Itamaraty não deixa bem claro. É quase incomum a gente que cobre política internacional ver um governo tão preocupado em responder uma revista, quando, na verdade, deveria dar respostas à população brasileira, Tawane. Pois é, Ivan Kleber, acabou resumindo aí nessa última frase. Eu vou acionar os nossos 2 comentaristas. Jorge Serrão, vou começar contigo, que é jornalista também, né, Serrão? Então, aí a carta do Itamaraty, que ficou incomodada, a informação importante do Ivan, que a The Economist é como se fosse a bíblia da esquerda, até porque há uns anos a The Economist já diria que a reeleição de Bolsonaro seria ruim para o país, a gente mostrou isso ontem, e que Lula evitaria isso. Passados aí 5 anos, tem a nova capa da The Economist, que recebeu aí o toque-toque do Itamaraty. A Bíblia do socialismo fabiano não está contente com Lula, E o Ivan Kleber, para deixar o Lula contente, o Lula da PT da vida, botou até um chapéu hoje que, o Lula gostaria de usar um chapéu tão elegante quanto esse. Mas o Lula está vestindo exatamente a coroa do tirano. Ele está fazendo uma parceria com a juristocracia e está sendo um péssimo exemplo do que seria democracia. O que interessa agora, Ivan Kleber, é a gente saber essas repercussões internacionais contra Lula e as ações que ainda virão em breve do governo norte-americano podem agravar ainda mais o problema da sustentabilidade do governo brasileiro perante o resto do mundo? Boa tarde, Serrão. Em minha defesa, o chapéu não é uma homenagem a Lula, pelo contrário, está muito calor aqui na Inglaterra, temperaturas acima de 30 graus, não dava para usar a tradicional boina, eu tive que colocar um chapéuzinho diferente hoje. E sim, respondendo a sua pergunta, a gente ainda tem a cúpula do BRICS, que vai acontecer no próximo final de semana. Será que o presidente do Irã irá, a cúpula,
Isso vai dar uma repercussão muito grande na mídia internacional. O que a gente percebe, Serrão, é que, de fato, aquele oba-oba em torno do nome do Lula ali em 2022, por conta de boa parte desta mídia, como você bem trouxe, Fabiana, né, socialista Fabiana, The Economist talvez seja o maior símbolo disso, hoje se afasta de Lula, quase que clamando para que a esquerda apresente um outro candidato em 2026 nas eleições presidenciais do Brasil, uma das eleições mais importantes da história do Brasil. E essa esquerda mundial representada nessa imprensa quase que faz um pedido. Quando a gente tem um jornal como o Washington Post fazendo comparações com Joe Biden, só um parênteses, 3, 4 anos atrás, quem criticasse o estado de saúde do Biden era taxado de conspiracionista, né? Hoje o próprio Washington Post, então, admite que não estava tudo bem com o Joe Biden e faz comparações com o Lula. É porque eles estão dizendo que Lula deve desistir de sua candidatura à reeleição. Um pouco também desta, aspas, mágoa da mídia vem por conta de suas ações em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, e o The Economist coloca isso bem evidente, de que Lula precisa parar de fingir que é um aliado do Ocidente. A carta do Itamaraty usa a questão climática, porque tem um outro ponto também, Serrão, sem querer me estender muito aqui, que ninguém está falando da COP30 praticamente. Quando falam é para criticar. E, recentemente, os países da Europa aumentaram os seus gastos com defesa, né, até depois dessa reunião da OTAN que aconteceu semana passada, e ninguém está falando em aumentar gastos com a questão climática, porque a realidade bateu na porta, não é mesmo, Serrão? Então, isso também está deixando um pouco o governo brasileiro insatisfeito com esse distanciamento em relação à COP30 que será realizada no Brasil. Tawane, eu devolvo para você. Bruno Muz, antes da sua pergunta, é importante ressaltar sempre, né, que lá nos Estados Unidos não tem regulação de rede social nem de imprensa, e o jornalista acaba citando os fatos, não tem jeito. Inevitável, né? Bom, primeiro, boa tarde, sempre um prazer falar contigo. Eu fiz um meu vídeo hoje lá no meu canal justamente sobre isso, né? Porque bateram de frente. A The Economist, que vem agora enaltecendo o Milei, vale lembrar que é uma revista que já fez defesa da esquerda, do centro-esquerda ao longo de sua história, né? E agora vem enaltecendo o governo do Milei, já fez 2 capas dele, e agora batendo no Lula, que eu não gosto da ideia de bater. Ela falou real. Por fim, ela fez um jornalismo e falou os fatos como são aqui no Brasil. Você acha que a resposta do governo brasileiro hoje, Van, que foi, na minha opinião, patética a essa publicação, piora a relação do Lula com o exterior e com a própria mídia aí fora? Olá, Musa. Olha só, você classificou como patética, eu classifico como juvenil, porque piora, respondendo diretamente à sua pergunta, porque demonstra uma intenção de defender o Irã. É impressionante como o Itamaraty vem agindo nos últimos dias, e essa questão da The Economist escancarou isso. Parece que existe uma vontade, uma necessidade de defender o programa nuclear do Irã e o regime iraniano, que eu acredito que nem o Ayatollah, nem o regime iraniano imaginasse que pudesse ter uma defesa tão enfática assim por parte do governo brasileiro. Isso começa desde a nota lá atrás, quando os Estados Unidos realizaram um ataque, né, às instalações nucleares do Irã. Tivemos a nota do Itamaraty, onde que está escrito que o Brasil precisa, né, descaradamente assim, tomar posição nessa questão. Mas enfim, e agora, nesse ponto da The Economist, boa parte da resposta entregue através desta carta à The Economist é quase que como uma justificativa do porquê o Brasil está defendendo o Irã. E nesse cenário, então, eu acredito que sim, a situação possa piorar. Eu estou muito curioso, a gente vai trazer aqui, vai fazer, né, trazer as informações para o público da Oeste do que vai vir dessa cúpula do BRICS, uma cúpula esvaziada. Já não vai ter o Vladimir Putin, presidente da Rússia, aparentemente o Xi Jinping também já disse que não vem, o presidente do Egito, que é um dos países que pretende entrar ali no BRICS, enfim, também. Mesmo assim, eu acredito que vai ter muita repercussão. Vamos ver quem fala com quem, quando, como e o que será dito, né? E isso sim pode trazer uma repercussão ainda maior. Agora, por que eu classifiquei como juvenil? Convenhamos, se o Itamaraty não responde essa carta, esse artigo da The Economist, mais um dia talvez já não seria, o assunto seria outro, né?
E assim elas acabaram fomentando, então agora a The Economist provavelmente vai publicar a carta, vai responder, enfim, e eu arrisco o assunto chegar a durar a semana toda, quando de repente isso poderia ter sido contornado de uma maneira diferente. Agora, se o governo brasileiro pretende responder cada jornal internacional, cada artigo internacional que critica as ações do governo, então eles vão ter que criar um departamento só para isso, o Ministério da Defesa do Governo. Olha eu dando ideia aqui, o Serrão vai me dar um cascudo, mas é para gastar mais dinheiro do pagador de imposto, mas eles vão ter que criar um departamento só para responder, porque só eu aqui já citei 4, 5 nos últimos 10 dias. Vai ter trabalho esse departamento, viu, Tawane? Ivan Kleber, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações e até amanhã.